Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu me chamo Adriana Lima, estou de volta para a série de comentados e sublinhados feito por mim. Hoje vamos iniciar uma série desse livro que é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida como impactou a minha vida. Eu já li esse livro, acredito que umas 3 vezes. Eu tenho esse livro desde 2011. E a cada vez que eu leio ele é impactante, impacta a minha vida, vem com um constrangimento, a palavra é essa. É um livro que nos constrange. Você não estará aqui por acaso. Esse livro é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje, sublinhados e comentados, eu vou iniciar o capítulo 1. Afinal de contas, por que estou aqui? Afinal de contas, por que você está aqui, né? Uma vida dedicada às coisas materiais, ela é morta. Um tronco cortado. Já uma vida formada por Deus é uma árvore viçosa. Capítulo 1, tudo começa com Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz que, pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele e nele encontram o seu propósito. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? O que são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. Porque a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário de que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou a você mesmo. Logo, não pode dizer para você que criou, que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele, e até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, e não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos conduz a um final trágico. Atentar para Deus leva-nos a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos, não é verdade? Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo.
se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir os propósitos de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é um absoluto uma ajuda. O autossacrifício é a minha maneira de você se encontrar seu verdadeiro eu. Este não é um livro de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, a realizações ou a planejar a vida, não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o meu melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma matéria importante e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hungde, professor de filosofia em North Charles Universidade, escreveu certa vez que para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais no mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Ele não publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhe respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se de revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua vida. Em sua palavra, né? Podemos recorrer ao que Deus revelou na sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, o que Deus determinou como um meio de fazer aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias, né? A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos alcançado nossas esperanças, seus olhos já estavam sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto soberano que Ele está operando em tudo e em todos. Esse versículo apresenta 3 critérios para o nosso propósito. O primeiro critério é você descobrir sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, eu explicarei mais adiante como iniciá-lo. O segundo é: Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse sem sua contribuição. Você pode escolher carreira,
cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. O terceiro é o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Um certo romancista russo, Andrei, ele cresceu sobre um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia triste. Ele recorda aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô, lá em São Petersburgo, ele foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Ele repetiu assombrado. Repassei a frase como numa escada rolante. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Amém. Esse foi o capítulo 1, né? E aqui tem umas perguntas, uns versículos para reflexão. Primeiro dia, pensamento sobre meu propósito de vida. Você pode pegar um caderno, um lápis, uma caneta e anotar, sabe? Aí tem assim, um tema para reflexão. Não sou eu o foco. Aí você bota aí, não sou eu o foco. Um versículo para memorizar está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: todas as coisas começaram nele, nele encontram seu propósito. E uma pergunta para meditar, você pode anotar e responder para si mesmo. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Né? Então, você pode anotar aí. E esse foi o capítulo 1. Uau, né? Uau, que impactante. Nosso primeiro dia. Tudo começa com Deus, sabe? Esse livro ele tem 40 capítulos, então serão 40 dias de leitura bíblica. Leitura desse livro maravilhoso, junto com leitura bíblica também. E você vai te ajudar muito no teu crescimento com Deus, tá certo? Espero que você tenha gostado. E lembre-se, você foi feito por Deus e para Deus. E até que você compreenda isso, a sua vida jamais fará sentido. Amém? Faz sentido essa palavra para você? Espero que sim. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente mês de junho. Hoje, dia 1 de junho de 2023, quinta-feira. Que dia perfeito que o Senhor nos deu, que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele, não é verdade? Então é isso. Até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe. Até mais.